Fala galera, professor Leandro Morgado aqui com mais uma dica para você que está estudando raciocínio lógico para concurso público. E assim, muitas vezes a gente vê algumas questões que falam o seguinte: ele dá várias proposições, tá? Várias afirmações, e daí ele fala assim, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a quarta é verdadeira, e aí pergunta o que a gente pode concluir a partir disso. Tá? Então é uma questão que tem algumas afirmações, algumas proposições que são verdadeiras e outras proposições que são falsas. E parece a princípio que ele não está dando dica nenhuma, entendeu? Ele não dá aquela diquinha inicial para te começar a fazer, entendeu? E enfim, aí tu vai ter que se virar e tu vai ter que chegar nas conclusões aí a partir das afirmações verdadeiras e falsas. Aí o lance é o seguinte, gente, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar, essa dica que eu vou dar agora vale ouro, hein? Quando aparecer esse tipo de questão, a dica inicial, na maioria das vezes, está nas afirmações falsas. Tá? Por que eu falo isso, gente? Porque olha só, uma coisa que a gente tem que saber assim, bem firme, é a regra dos conectivos. Né? Aquela coisa que eu sempre falo, né? Não adianta ficar decorando tabela, não gosto de decorar tabela, mas, por exemplo, assim, tem que lembrar que no ou, no caso do ou, eu preciso de pelo menos uma verdadeira, né, para que seja verdadeira. No caso do se então, não pode VF, tá? E são coisas aí que quem acompanha os vídeos do canal já sabe, porque eu falo muitas vezes, entendeu? Se então é proibido Vera Fischer, no ou tem que ter pelo menos uma. Enfim, gente, isso é pré-requisito, tá? Vou até colocar ali na descrição do vídeo, né, para quem quiser ver uns vídeos aí iniciais de lógica de argumentação, vale muito a pena. Mas, olha só, que legal. Se aparecer uma afirmação, se aparecer uma proposição com um se então, e essa afirmação for falsa, cara, na verdade ele já está te dando duas dicas. Né? Porque o se então, gente, só tem um caso que não pode, só tem um caso que dá falso. E esse caso que dá falso é Vera Fischer, é o VF. Né? Então, se o enunciado te falar que a afirmação com se então é falso, tu já sabe, automaticamente, tu já vai saber que essa primeirinha aqui, essa primeirinha aqui tem que ser verdadeira, não tem jeito, e essa segunda aqui tem que ser falsa. Tá? Na verdade, está te dando duas dicas aí para te começar a resolver a questão. Então, se então falso, não esquece, só tem um caso. O único caso que é falso é VF, aí tu já sabe que a primeira vai ser verdadeira e a segunda vai ser falsa. E outra, né? Se aparecer um ou, tá? Uma afirmação com ou que é falso, bom, vamos pensar, né? Quando é que um ou é verdadeiro? Isso, né? O ou é verdadeiro, aquela regrinha que a gente lembra, quando eu tenho pelo menos uma verdadeira. Né? O ou é verdadeiro quando eu tenho pelo menos uma verdadeira. Então, se ele te falar que o ou é falso, automaticamente tu já sabe de cara que as duas são falsas. Né? Vamos colocar aqui, nesse caso, a gente já sabemos que as duas são falsas. E aí é só resolver, né, gente? Só resolver a questão, só correr para abraço, porque está praticamente na mão. Ele está te dando as dicas iniciais, ele está te dando através das afirmações falsas, entendeu? E aí a gente consegue chegar lá. Claro que eu separei uma questão, né, como sempre, com muito carinho aí para a gente fazer junto. Então, deixa eu apagar aqui essa tela inicial e vamos para a questão. Olha só, estou pensando numa questão assim, Considere cada afirmação e o seu respectivo valor lógico. Tá? E ele dá um ou que é verdadeiro, né? Primeira afirmação tem um ou que é verdadeiro, beleza. Depois tem um e que é falso, tem um ou que é falso e tem um ou que é verdadeiro. E daí o que a gente consegue concluir a partir dessas afirmações? Bom, parece que não deu dica, né? Parece que não deu dica nenhuma, mas na verdade ele deu. Tá? E aí, gente, o que vocês acham? É até um bom momento assim para quem quiser, né, pausar o vídeo, tentar fazer primeiro, depois conferir, vale muito a pena, tá? Muito a pena. Uma coisa que eu sempre falo é que quando a gente estuda, a gente não pode assumir uma postura passiva, entendeu? De ficar só ouvindo aula, só assistindo o professor fazer, não. Pega papel e caneta, velho, tenta fazer, quebra a cabeça que tu vai aprender muito mais, tá? Então fica a oportunidade aí, quem quiser, pausa o vídeo e depois a gente confere. Mas o fato é, gente, tem uma dessas afirmações aí que é perfeita para a gente começar.
Qual que vocês acham? Isso mesmo, né? Essa 3 aqui, ó. Essa 3 é muito boa, tá? Porque essa 3 ele deu um ou, percebe? E ele disse que esse ou é falso. Tá? Como ele disse que esse ou é... Bom, o ou precisa de pelo menos uma, né, para ser verdadeira. Como o ou precisa de pelo menos uma para ser verdadeira, para o ou ser falso só tem um caso, que é quando as duas são falsas. Então eu já descobri, ó, que Ana, advogada, é falsa e Débora, dentista, é falsa também. Tá bom? E agora é correr para abraço, né, gente? Ó, Ana, advogada, é falsa, Ana, advogada, é falso. Olha aqui embaixo, ó. E aqui eu tenho um ou que é verdadeiro. Haha! Ou verdadeiro significa que é pelo menos uma, né? Pelo menos uma verdadeira. Então essa aqui, Elaine, estilista, vai ficar verdadeiro. Já descobrimos também. Elaine, estilista, verdadeiro. Elaine, estilista, verdadeiro. Aqui Ana, advogada, falso também, né? Ana, advogada, falso. Dá para vir aqui em cima, ó. E esse ou é verdadeiro. Como esse ou é verdadeiro, tem que ter pelo menos uma, né? Tem que ter pelo menos uma Clarice, cantora, verdadeira. E para fechar aqui, ó, Elaine, estilista, verdadeiro, né? Então, Elaine, estilista, verdadeiro. E olha só, gente, o último detalhezinho para matar a questão. Esse E é falso. O E precisa do quê mesmo? Isso, né? O E é aquele mandão, a gente precisa de todas verdadeiras. Como ele falou que esse E deu falso, aqui tem que ser falso, não tem jeito. Tá? Aí a gente descobriu que a Beatriz não é bancária, e Beatriz não é bancária, alternativa certa, letra E. Tá? Então, na verdade, gente, parece assim à primeira vista que é uma questão que ele não deu dica, né? Mas esse fato dele falar que algumas são falsas é uma dica que tu pode usar para descobrir as coisas, entendeu? E daí depois vai desenvolvendo, vai desenrolando, usando a regrinha dos conectivos. Beleza, meus queridos? Espero que o vídeo tenha ajudado um pouquinho aí na preparação de vocês. Tamo junto e com certeza vamos voltar com muito mais dicas aí para concurso público. Valeu? Grande abraço, galera!